Exu Caveira. De Padre, a guardião da Calunga. Inspirado pelo espírito Ramon de Bonvivare, o Exu Caveira. Psicografado por Maria Célia Dias da Silva. Sinopse. Exu Caveira é uma das entidades mais cultuadas dentro da religião umbandista. Ainda é para muitos um tema controverso que assusta ao mesmo tempo em que desperta a curiosidade. Por isso a importância de ler e conhecer cada vez mais sobre o assunto. É de fundamental importância a todos os umbandistas e simpatizantes da religião. Através deste romance vamos ser apresentados à dualidade de um homem dividido entre o amor e o ódio, o celibato e a sexualidade, entre o desejo de vingança e a busca de perdão, e as consequências de suas atitudes para sua vida. O livro Exu Caveira revela a trajetória deste homem, do seu nascimento ao seu desencarne, do despertar para o mundo espiritual até tornar-se um Exu de lei, e posteriormente, um guardião do cemitério Calunga. É um livro que envolve, encanta e apaixona cada página lida. Eu matei. Eu roubei. Eu amei uma mulher. Eu era um padre. Ramon de Bonvivare. O Exu Caveira. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Se por acaso cometer algum lapso na hora de escrever, peço, antecipadamente, desculpa aos leitores, pois tudo o que escrevi foi conforme o acordo feito entre Exu Caveira e eu, ou seja, baseado apenas nas lembranças dos fatos e infelizmente as memórias muitas vezes se equivocam. Porém, estejam certos que procurei lembrar o melhor possível tudo o que me foi passado por Ramon de Bonvivare. Maria Célia Dias da Silva. Prólogo. Era noite e a lua já estava alta no céu. O caminho era deserto e eu caminhava sozinha, não tinha medo da escuridão, pois sabia onde ia. Caminhava com passos rápidos, decididos e seguros até parar diante de um enorme, belo, antigo e bem trabalhado portão. Eu me senti minúscula diante daquele portão magistral. Abri a capa que me envolvia todo o corpo, me protegendo do frio da noite e ergui os braços falando em voz alta. Em nome de Pai Obaloé peço, humildemente, permissão para adentrar esse campo santo. No mesmo instante com um breve estalido o portão se abriu, voltei a me envolver na capa e passei pelo portão que se fechou novamente atrás de mim. Agora caminhava rapidamente por campas e tumbas, magistrais e humildes, mas todas com seus encantos e mistérios. Ergui a cabeça e ao longe enxerguei o cruzeiro, segui confiante naquela direção e em pouco tempo cheguei ao Cruzeiro das Almas. Parado, de costas para mim, um homem alto vestido em trajes sacerdotais. Ele se volta encarando-me com respeito e carinho e dirigindo-se a mim pergunta: por que se demorou? Respondi: hoje o dia foi difícil, acabei indo dormir muito tarde. Ele sorriu e me falou: eu sei, mas o importante é que agora você está aqui. Diga-me o que você deseja de mim. Ramon já estava na minha vida há muito tempo, me lembro da primeira vez que o vi e de todas as vezes que estive em situações difíceis. E como ele estava sempre por perto me protegendo e apoiando. Sorri e perguntei timidamente: gostaria de conhecer a história da sua vida e se possível escrevê-la. Ele sorriu e percebi sombras por trás de seu sorriso. E com pesar na voz me respondeu: minha história. Tá aí uma parte da minha vida que gostaria de esquecer. Mas Pai Obaloé me disse da importância de mais esse passo na minha evolução. Talvez, alguém, conhecendo minha história, não cometa os mesmos erros, o que duvido, pois quando estamos decididos a errar sabemos ser resistentes nas nossas decisões e cegos e surdos a qualquer conselho que procure nos levar de volta ao caminho do bem. E quando falo isso, falo por experiência própria. Senti por um momento que ele, provavelmente, negar-se-ia a me contar toda a sua história, mas me mantive em silêncio em respeito à sua decisão. Ele respirou fundo e respondeu: tudo bem,
Vou lhe contar minha história e você poderá escrevê-la, mas sob as minhas regras. E quais são suas regras? Perguntei, e ele respondeu: simples, te procurarei quando achar melhor e através da sua audiência, contarei parte da minha história, mas você não anotará nada, apenas ouvirá com atenção e fará perguntas que possam esclarecer qualquer dúvida ou curiosidade que você tenha. Somente depois você poderá escrever o que te contei da forma como se lembrar. Concorda? E se por algum motivo, não conseguir lembrar? Perguntei e pensei como seria mais fácil uma psicografia, de preferência comigo totalmente inconsciente. Se não lembrar, paciência. É sinal que a história não é tão interessante assim. Então por que passar adiante é algo tão fácil de ser esquecido? Você decide. Aceita esses termos ou não aceita? Fiquei em dúvida, mas queria muito saber a história daquele homem que há muito tempo me fascinava e inspirava respeito. Então sem convicção respondi: aceito. Ele sorriu novamente, mas agora era um sorriso maroto e até um tanto zombeteiro, por assim dizer. E então me respondeu: então temos um acordo, me aguarde. E com estas palavras, antes que pudesse perguntar qualquer coisa ele desapareceu. Olhei ao redor e senti uma força muito grande me puxando. Percorri todo o caminho feito até chegar ali, só que de costas, e numa velocidade muito grande. Fechei os olhos, de repente senti que tinha parado, abri os olhos, novamente. Eu estava no meu quarto, na minha cama, na minha frente meu filho me chacoalhando dizendo que não estava se sentindo bem e se poderia faltar na escola. Toquei seu rosto e percebi que ele estava febril. Falei que sim, para ele voltar a dormir, e me levantei para preparar um remédio. Os dias passaram e nem notícia do Sr. Exu Caveira, ou melhor, de Ramon, como costumava chamá-lo. Já começava a imaginar que tudo não passava de um simples sonho, quando certo dia estava preparando o almoço e ouvi alguém falar no meu ouvido. Pronta para começar a ouvir a minha história? Pode continuar o que você está fazendo, afinal você não escuta com as mãos. E começou a me contar sua história desde o início e mais tarde, sozinha, eu a escrevi. E assim foi durante alguns meses. Até que finalmente o livro ficou pronto e hoje posso compartilhar com vocês uma história que em alguns pontos me emocionou, em outros me irritou e em outros ainda muito me ensinou, mas que em todos os momentos me encantou e espero que possa encantar a todos que a lerem. Então só me resta dizer: Laroie Exu. Exu Amorziba. Salve o Senhor Exu Caveira. Salve Ramon de Bom Vivare. Salve o guardião do cemitério. Salve todos os guardiões. E saravá, a todos os leitores. Gratidão imensa a todos os membros do canal e a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 1. Infância perdida. Estávamos no dia 20 de junho do ano de 1580, era meio de inverno quando nasci, o segundo filho de um casal de fazendeiros. Meu irmão já estava com 5 anos de idade. Minha mãe esperava ansiosa por uma menina, mas meu pai se sentiu o pai mais orgulhoso do mundo quando a parteira disse: o senhor é um homem de sorte. Mais um homem na família. Minha mãe não conseguia esconder a decepção e se agarrou mais e mais ao meu irmão. Meu pai, por sua vez, sentindo a diferença que minha mãe fazia, procurava me levar com ele para todos os lugares que frequentava, fazendas, amigos, trabalhos, bares, prostíbulos. Este último, ele deixava bem claro, era nosso segredo, minha mãe nunca poderia saber. E eu, como um bom filho, soube guardar nosso segredo e conservar meus privilégios. Fui crescendo, não só eu como meu irmão. Eu estava com 10 anos e Carlo, este era o nome do meu irmão,
Com 15, quando meu pai chegou para minha mãe disse: "Se despede do seu filho que ele vai embora amanhã." "Como assim amanhã?" perguntou ela desesperada. "Para onde você vai mandar meu filho? Carlos já está com 15 anos, já é hora dele cumprir o destino dele. Ele vai para Roma para estudar, para se tornar médico." Carlo, apesar de muito apegado à nossa mãe, cumpria sempre à risca as ordens do nosso pai e, sem questionar, deu um beijo em nossa mãe, correu escada acima e foi arrumar suas coisas, enquanto as escravas corriam à cozinha para preparar deliciosos manjares para ele se empanturrar durante a viagem. Senti naquele momento um pouco de inveja do meu irmão, afinal ele ia ser livre, dono do seu destino, mas por outro lado estava feliz. Agora seria o único filho na casa, pois meu irmão só viria nas férias para passar alguns dias e minha mãe ficaria sozinha, como ela sempre me deixou, e sorri discreto no meu canto. Minha mãe olhou para mim e, parecendo ler meus pensamentos, disse: "Você está feliz por seu irmão ir embora e me deixar, mas saiba de uma coisa, você nunca ocupará o lugar dele, pois para mim você não é nada. Eu te odeio desde a primeira vez que te vi e vou te odiar para sempre." E dizendo estas palavras, deu-me uma bofetada e correu para seu quarto chorando, enquanto meu pai gritava: "Sua louca, sua desequilibrada, se não mudar vou encerrá-la num depósito para malucas como você." E me abraçando falou: "Fica tranquilo meu filho, jamais te deixarei sozinho com essa maluca." Eu e meu irmão nunca nos demos muito bem, afinal nossos pais trataram de nos separar desde pequenos, mas no fundo eu até gostava dele e ele do modo dele gostava de mim. Fomos todos até as caravanas para nos despedirmos de Carlo, ele apenas me abraçou e falou: "Seja bom." E essa foi a última vez que vi meu irmão com vida. Um acidente muito feio ocorreu naquele dia, justamente com a caravana na qual Carlos se encontrava. Ele morreu na hora. Quando recebemos a notícia ficamos todos consternados. Minha mãe ficou parada, letárgica, olhou para mim e perguntou: "Por que Deus levou teu irmão? Por que ele fez isso comigo? Por que ele não levou você ao invés do teu irmão?" Meu pai me tirou de perto dela e, a olhando com asco, disse: "Você está totalmente desequilibrada, sobe louca para o seu quarto. Antes que eu perca a cabeça e ao invés de um enterro, teremos dois." E olhou para ela com tanto ódio que até eu me assustei. Ela subiu as escadas correndo e se fechou no quarto, chorando e gritando de dor, uma dor tão grande que parecia estar dilacerando a sua alma. Meu pai correu para saber os detalhes e providenciar tudo, e levou-me com ele. Seguimos viagem até ao local do acidente, que por sinal não tinha sido muito longe. Ele nem ao menos chegou a deixar o nosso povoado, ao descer a serra para chegar ao próximo povoado, onde ele pegaria um navio para Roma. A caravana que estava se desequilibrou e rolou precipício abaixo. Todos morreram, até os animais. A profundidade em que se encontravam os destroços da caravana era tão grande que foi muito difícil tirar os corpos para darmos um enterro digno às vítimas, mas com a união de todos conseguimos. Olhei para o meu pai quando o corpo do meu irmão veio à tona e vi toda a dor que ele estava sentindo, estampada em seu semblante, que de uma noite para outra parecia ter envelhecido uns 20 anos. Meu pai resolveu tudo o que tinha que ser resolvido com relação ao funeral, e eu o acompanhei. Estávamos nos preparando para levar o corpo do meu irmão para velarmos em casa, quando o padre procurou meu pai e falou: "Dom Inácio, precisamos conversar um momento em particular." "Mas padre, não pode ser em outra hora. Agora estou levando meu filho para ser velado, a mãe dele o aguarda." "Sinto muito pela sua perda, mas é exatamente sobre isso que vim lhe falar. Você sabe que foi um acidente muito grave, com muitos mortos, e sabe também que sou o único pároco da região, e também sabe que todas as famílias vão querer minha presença nos velórios. Portanto, para evitar uma situação constrangedora por não poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, decidi que todos os velórios serão realizados na Santa Igreja." "Padre,
Eu não terei o direito de velar meu filho na nossa casa. Isso não é justo. Sinto muito, meu filho, mas se você decidir velar seu filho em sua casa, terá que fazer isso sem a presença de um padre, pois não poderei estar lá. Meu pai ficou horrorizado só de pensar em fazer o velório de meu irmão sem a presença de um padre, dando os sacramentos finais que garantiriam a entrada de seu filho no paraíso. Isso nunca, padre. Pode providenciar tudo o que cuidarei para trazer minha esposa e velaremos nosso filho como o Senhor deseja, apesar de achar muito errado. Mas quem sou eu para dizer não a um servo de Deus? Afinal, minha dívida com ele já está muito alta. Nem sei como irei pagar tudo. Fica tranquilo, meu filho, no momento certo ele nos revelará o que você terá que fazer para saldar sua dívida. E, despedindo-se de meu pai, Padre Eusébio voltou para falar com os outros familiares. Meu pai olhou para mim e falou: Sua mãe vai ficar transtornada quando souber que será um velório comunitário. Tenho medo até de pensar na reação dela. Tenho certeza que jogará a culpa em nós. Portanto, vou deixar você aqui aos cuidados do padre. Procure ajudá-lo no que ele precisar. Tenho alguns conhecidos aqui que irão ajudar a preparar seu irmão. Eu irei sozinho buscar sua mãe e logo estarei de volta. Antes reservarei um quarto na pousada, para o caso de pernoitarmos aqui para sua mãe poder se preparar antes do velório e do enterro. Chamando o padre, meu pai pediu para que o mesmo ficasse comigo sob os seus cuidados até seu retorno. O padre concordou de imediato e meu pai me falou: Obedeça ao Santo Padre e faça exatamente tudo que ele ordenar. Dizendo estas palavras, ele saiu para buscar minha mãe. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nem preciso dizer que minha mãe ficou revoltada, e por incrível que pareça, na mente dela meu pai não tinha culpa de nada e muito menos o padre. O único culpado era eu. Ela chegou a dizer para o padre que eu devia ter parte com o demônio, pois vim para destruir a sua felicidade e tirar sua paz. Foi uma noite muito difícil para todos, principalmente para mim, que fiquei o velório todo com minha mãe me maldizendo e gritando, para quem quisesse ouvir, que eu era o responsável por aquele acidente e pela infelicidade de todas as famílias, que agora velavam seus entes queridos por minha causa, e dizia que não retornaria mais para casa se meu pai insistisse em me levar com eles. Meu pai estava tão consternado quanto eu e não sabia o que fazer. Foi quando, no final do enterro, o padre Eusébio chamou num canto e falou: Sua esposa ficou muito perturbada com a morte do seu filho mais velho. Acho melhor você não levar seu caçula para casa até ela se recuperar. Se desejar, pode deixá-lo sob meus cuidados aqui na igreja. Meu pai, que acabara de perder um filho, e que há muito não via mais minha mãe como mulher, falou: De jeito nenhum, padre. Não me peça para perder 2 filhos no mesmo dia. Mas meu filho, sua mulher se recusa a morar junto do pequeno Ramon. Ela é sua esposa e você tem que cuidar dela, agradá-la, principalmente nesse momento difícil. Ela deve estar em primeiro lugar em sua vida, e não seus filhos. E outra, ela não irá acompanhá-lo de volta para casa se você insistir em levar o menino junto. Padre, faremos o seguinte. Deixarei o Ramon sob seus cuidados por alguns dias. Vou levar minha mulher e pensar com calma em algum jeito para resolver essa situação. Depois eu volto para buscar meu garoto. Padre Eusébio, que conhecia bem o gênio difícil de meu pai, perguntou: Filho, o que você pretende fazer com sua mulher? Por que me pergunta isso, padre? Porque sei que você escolheu ficar com seu filho. Porque sei a vida devassa que você leva e porque te conheço o suficiente para saber que você não pensaria 2 vezes antes de dar um fim na vida de sua esposa. Como já disse, padre, minha dívida com Deus já está muito alta. Não quero aumentá-la ainda mais com o sangue de minha mulher em minhas mãos, apesar de ser obrigado a confessar que essa ideia já me passou muitas vezes pela cabeça. Mas pode ficar tranquilo, pois vou resolver tudo. Só peço que cuide do meu garoto por alguns dias. Dizendo isso, fui até minha mãe e disse: Vamos para casa, mulher. Ela olhou para ele dizendo:
Já disse que não irei morar na mesma casa com seu filho. Ele é nosso filho. Falou meu pai indignado. Você não percebe que esse menino é o demônio em forma de gente? Ele veio a esta vida para me destruir. Ele me separou de você. Ele me separou do meu filho Carlo. Eu odeio e não irei viver no mesmo teto que ele. Vamos logo. Ele vai ficar sob os cuidados do padre Eusébio. Nunca vi minha mãe tão feliz e nunca me senti tão revoltado ao acreditar que meu pai me abandonaria pela minha mãe. Tentei argumentar, mas ele nada respondeu, apenas pegou minha mãe pelo braço e saiu. Ela estava satisfeita e olhando para mim falou irônica. Demorou, mas me livrei de você e desta vez é para sempre. E saiu rindo. Todos olhavam para nós sem entender direito o que estava acontecendo. Vi meus pais indo embora e perguntei para Padre Eusébio. Por que meu pai me abandonou, padre? O que fiz de errado? Nada, meu filho. Não se preocupe, ele só está fazendo isso para sua mãe poder voltar para casa sem confusão. Depois ele volta para te buscar. Ele me pediu para ficar com você por alguns dias até resolver algumas coisas com sua mãe. Só espero de verdade que seu pai não faça nenhuma besteira. Mas, mudando de assunto, enquanto você estiver aqui, trate de me obedecer e também vai me ajudar na igreja com os fiéis. E quem sabe você pegue o gosto por uma vida de santificação e esqueça o mundo de pecado no qual seu pai está te infiltrando. Balancei a cabeça concordando com tudo que o padre falava, mas no meu íntimo sabia que eu pertencia ao mundo que meu pai me apresentava e não a esse que o padre queria que eu pertencesse. E talvez minha mãe estivesse certa. Talvez eu realmente fosse a personificação do mal. Meu pai voltou para me buscar depois de uma semana e posso garantir que esta foi a semana mais longa de toda a minha vida. Mas para Padre Eusébio foi reveladora, pois vendo meu senso de disciplina e obediência, teve a plena convicção de que minha missão nessa terra era o sacerdócio, e a partir daí começou a traçar seus projetos a meu respeito. Minha vida logo voltou ao normal, com exceção de que agora não tinha mais meu irmão e minha mãe estava presa em um quarto no sótão. E gritava dia e noite maldições a meu respeito, e sabe, acredito que a maior parte de suas maldições atingiu seu objetivo, pois minha vida foi sempre mesmo, muito complicada. Mas como dizia, minha vida retornou ao que era antes, só que agora não havia mais nada que detinha meu pai, afinal meu irmão estava morto, minha mãe enclausurada, eu me tornei seu amigo de farra, chegávamos mesmo a ficar dias fora de casa, afinal meu pai não devia a satisfação de sua vida a ninguém, pois minha mãe se tornou apenas a louca do sótão, sem voz, sem vontade própria, sem dignidade. Estávamos um dia num bordel, quando meu pai chegou sério para mim, com uma moça ao seu lado, e disse: Filho, você já está com 11 anos, não irei cometer com você o mesmo erro que cometi com seu irmão. O que o senhor quer dizer, meu pai? Perguntei confuso, pois meu pai já estava totalmente alcoolizado e parecia não dizer coisa com coisa. Não estou entendendo. Então serei bem claro, está na hora de você virar homem, já acertei tudo com Brigitte, ela vai se encarregar de ensinar tudo, passo a passo, a você, então trate de prestar atenção e fazer tudo como ela te ensinar, pode confiar nela porque ela é bem experiente. Naquele momento senti o rosto corar, eu sabia o que meu pai queria que eu fizesse, mas não me sentia pronto, estava assustado. Além do que aquela mulher tinha idade para ser minha mãe, ela me pegou pela mão e me puxou até o quarto. Eu nunca tinha entrado nos quartos antes, sempre permaneci aguardando meu pai no salão. Brigitte segurava firme minha mão quando entramos por uma porta vermelha. Pude ver que o quarto nada mais era que um lugar escuro, com um cheiro enjoativo de perfume barato no ar. Lembro-me dela ter começado a tirar minha roupa e tocar meu corpo. Enquanto minha cabeça ia ficando mais e mais pesada, aquele cheiro enjoativo começou a embrulhar meu estômago. Fui me sentindo invadido, agredido, violado, e para piorar meus ouvidos começaram a chiar. Tive a sensação de que se não saísse naquele instante ia desmaiar, ou pior, ia morrer. Então, sem pensar duas vezes,
Puxei o lençol e me enrolei nele, e corri para o salão chorando à procura do meu pai. Encontrei-o rindo e se divertindo com várias mulheres numa mesa de canto. Quando me viu enrolado no lençol e chorando, ele ficou enfurecido. Nunca vi meu pai tão enfurecido como naquele dia. Ele se levantou cambaleando. Veio até mim e me deu uma bofetada. Puxou o lençol que me cobria, deixou-me nu na frente de todos e disse: "O que você pensa que está fazendo? Desobedecendo e me envergonhando na frente de meus amigos. Agora volta lá e faça o que eu mandei. Afinal eu paguei muito bem para ela te tornar um homem. Portanto, só volte aqui quando for um, porque se você voltar antes disso, vai apanhar de cinta como nunca apanhou na vida." Com essas palavras ele me empurrou para longe e eu voltei, nu e envergonhado, para o quarto em que Brigitte me aguardava. Ela não me perguntou nada, apenas deixou tudo mais escuro do que já era. Nessa noite senti o resto da minha inocência se esvair de mim, mas fiz o que meu pai me havia ordenado. Quando retornamos ao salão principal, Brigitte, que havia se sensibilizado com tudo pelo que eu havia passado, dirigiu-se até meu pai e disse: "O senhor está de parabéns. Seu filho é um homem de verdade. Provavelmente se saiu é o pai." E saiu sorrindo e dançando pelo salão. Meu pai se ergueu sorrindo, abraçou-me e disse: "Este é meu filho. A bebida hoje é por minha conta." Uma caneca também foi trazida para mim. Naquele dia eu e meu pai chegamos embriagados em casa. Acordei 3 dias depois na minha cama, com o médico da família ao lado. Meu pai não contou nada do que aconteceu para o doutor e eu, além de ainda me sentir envergonhado, também sabia que este era mais um segredo entre meu pai e eu. Concordei com a cabeça quando o doutor me disse: "Sua doença foi emocional. Parece que você ainda não se recuperou da perda de seu irmão, de forma tão trágica, e da loucura da sua mãe." O doutor sorriu para mim e, entregando uma receita para meu pai, falou: "O garoto é forte, ele vai ficar bem. Arrume algo para que ele possa se divertir." E meu pai respondeu sorrindo: "Pode deixar, doutor André, já estou providenciando." "Ótimo, então estou indo, pois tenho vários pacientes para visitar ainda hoje." E doutor André partiu, deixando-me com meu pai. Meu pai me deixou em casa, aos cuidados das escravas, enquanto saía para suas noitadas. Afinal, ainda precisava me recuperar. Eu estava ainda tão traumatizado com a última experiência, que até gostei de estar ficando em casa. Mas, um dia meu pai chegou e, vendo-me distraído com um livro, disse: "Parece que você já está bem melhor. Descanse mais esta noite, pois amanhã você já vai sair cedo comigo para trabalhar." Guardei o livro e fui dormir. No dia seguinte, sem que meu pai mandasse, pulei cedo da cama. O café estava na mesa e meu pai me aguardava em seu escritório. Tomei meu café e fui ter com ele. "Toma este dinheiro", falou meu pai, entregando-me uma bolsa cheia de moedas. "Vamos até a fazenda do seu Antunes. Chegando lá quero que você examine como te ensinei a fazer, uma escrava novinha, com a qual você simpatize, para trabalhar aqui na Casa Grande. Quero ver se você aprendeu tudo o que foi ensinado para você até hoje, e procure fazer um bom negócio, pois o que sobrar deste dinheiro vai ficar para você." "Sim, senhor", respondi todo empolgado. Em seguida partimos para realizar minha primeira grande compra. Chegamos à fazenda de seu Antunes e ele já nos aguardava, com bolo e café. Apesar de ter comido antes de sair, comi novamente, pois estava tudo com uma cara muito boa. Meu pai conversou um pouco, colocando as notícias em dia, e depois ele falou para seu Antunes: "Hoje o amigo não vai fazer negócio comigo. Hoje o amigo vai fazer negócio com o meu menino. Eu não vou me meter, só vou assistir a tudo bem quietinho, do meu canto." Seu Antunes, sorrindo, dirigiu-se a mim perguntando: "E então? O que é que o senhorzinho vai querer?" Fiquei me sentindo todo importante ao ser tratadas pelo diminutivo do título pelo qual meu pai era conhecido por toda nossa cidade, e falei empolgado:
Estamos à procura de uma escrava bem jovem e bem afeiçoada, para estar ajudando no trabalho da casa grande. E seu Antunes se dirigiu ao capataz de sua fazenda e falou: Você escutou o moço? Prepara as meninas todas no terreiro que já vamos lá, para ele examinar e escolher a mercadoria que melhor lhe agradar. Sim, senhor, respondeu o capataz, saindo apressado para fazer o que lhe foi ordenado. Enquanto isso, seu Antunes nos mostrava, animado, sua fazenda e as últimas melhorias feitas na mesma. Quando chegamos ao terreiro, as meninas estavam todas nuas e em fila. Examinei aquelas de que mais gostei do jeito que meu pai me ensinou, até chegar a uma pela qual senti interesse. Era uma um pouco mais nova do que eu, que apesar de negra tinha os olhos azuis da cor do mar. O pai tinha morrido alguns anos antes, picado por uma cobra, e a mãe foi vendida meses atrás para um fazendeiro de outra cidade. Depois de revelar meu interesse, passamos para a negociação do preço. Senti-me orgulhoso por ter conseguido pela mercadoria, pois era assim que eram tratados os negros naquela época, menos da metade das moedas que meu pai havia me dado. Voltamos para casa com meu pai todo orgulhoso ao meu lado, por eu ter feito um bom negócio. Entregamos a pequena querência aos cuidados de Maria, escrava de confiança, que foi orientada pelo meu pai a dar banho, vestir uma roupa bonita e deixar a menina nos aguardando na sala à noite quando voltássemos para a fazenda. Saímos novamente e fomos para a cidade fazer compras. Antes de sairmos da carroça, meu pai me disse: Filho, antes de descermos quero dizer que você está de parabéns, portanto, vou dar esta escrava de presente para você. Então, aproveita e compra algum presente para dar a ela quando chegarmos em casa. Ah, mas pague com o seu dinheiro, afinal a escrava é sua e quem vai dar os presentes é você. Fiquei contente com o elogio recebido e fui ajudar meu pai a fazer as compras para a fazenda. Também aproveitei e comprei, com o meu dinheiro, um presente para a querência. Na realidade comprei um perfume, um laço de fita e um corte de tecido. Mas, a bem da verdade, não entendi direito porque meu pai me deu de presente uma escrava, mas quem era eu para questionar um presente do meu pai? A cidade não ficava muito distante da fazenda, mas quando chegamos novamente em casa já era hora do jantar. Antes do jantar, porém, fui tomar um banho e meu pai falou para a querência: Menina, vai ajudar seu senhor a tomar banho, esfrega bem os pés dele porque está cascudo. E rindo saiu da cozinha abraçado com Maria. Eu não gostei nada da ideia de ter uma menina me dando banho, mas depois do que tinha passado com Brigitte, não questionei e obedeci meu pai. Deixei querência me banhar e ajudar a me secar, o que no final acabou até sendo divertido. Descemos depois para jantar. Meu pai já havia se lavado e também estava à mesa. Maria nos serviu, chamou querência e as duas se retiraram. Não estávamos com muita fome, afinal havíamos comido na rua, portanto, terminamos rapidamente a refeição. Meu pai me convidou para tomar um café com ele em seu escritório, e estávamos conversando e terminando o café quando Maria bateu à porta. Meu pai ordenou para que entrasse, e ela sorrindo, toda faceira, disse: Senhor, já fiz o que o senhor me mandou. Ao que meu pai respondeu: Ótimo, já estamos indo. E, dirigindo-se a mim, ele falou: Filho, hoje você me provou que realmente está se tornando um homem de verdade. Para terminar com chave de ouro, quero que você vá até seu quarto, pois sua escrava, a menina Querência, já está te esperando na sua cama. Quero que você faça com ela tudo que Brigitte te ensinou. Eu estarei te esperando na sala para tomarmos um vinho antes de nos recolhermos. Por favor, não vá me envergonhar, pois se você fizer como naquele dia, eu ponho você e Querência no tronco. Subi até meu quarto e encontrei Querência nua na minha cama. Tive medo, mas sabia que se não fizesse o que meu pai mandou, com toda certeza ele faria o que me prometeu. Então, mesmo a contragosto, fui e tive relação sexual, tal qual Brigitte me ensinou, só que desta vez com Querência que, preparada por Maria, aceitou tudo calada como uma ovelha ao ser entregue ao matadouro.
No final ela permaneceu em silêncio. Olhei para a cama e o lençol estava todo sujo de sangue. Entrei em desespero e saí correndo. Encontrando Maria e meu pai conversando na cozinha, falei desesperado: "Acho que a matei. O lençol está todo sujo de sangue." Meu pai e Maria subiram juntamente comigo. Maria descobriu a menina e falou para meu pai ao ver o lençol sujo. A menina ainda era virgem. Antes que Maria e Querência saíssem do meu quarto, meu pai me falou: "Você não tinha um presente para dar à sua amiga de brincadeiras?" Corri até minha escrivaninha e peguei o pacote com os presentes. Entreguei para Querência, que abriu e saiu toda feliz. Para ela aquilo era uma preciosidade e posso dizer que este foi apenas o primeiro presente de muitos que lhe comprei. Assim como aquela noite foi apenas a primeira de muitas que estivemos juntos e eu aprendi mais do que gostar daquela menina. Eu aprendi a amá-la, independente da sua cor ou da sua condição, e ela também me amava. E nos nossos devaneios infantis fazíamos planos de quando mais velhos nos casar, ter nossa própria casa, nossa vida. O tempo passou rápido e eu estava com 14 para 15 anos quando meu pai me falou: "Garoto, se prepara, pois você terá que ir até o povoado vizinho. Preciso que você negocie umas terras para mim. Demore por lá o tempo que for preciso, mas retorne com a venda feita. Preciso deste dinheiro para colocar umas contas em dia." Eu, que sempre obedecia prontamente ao meu pai, fui até meu quarto e arrumei tudo para sair logo cedo. Depois deitei com Querência e logo pegamos no sono. No dia seguinte, antes do sol nascer, já estava em pé tomando meu café. Despedi-me de Querência jurando amor eterno e parti sem me despedir do meu pai, pois o mesmo não passou a noite em casa, o que era uma constante em sua vida, mas é muito que ele não me levava mais em suas aventuras noturnas e eu não me queixava, pois me sentia muito bem em companhia da minha Querência, a quem já amava como minha mulher, apesar de, no fundo, eu e ela não passarmos de duas crianças. Minha mãe, por sua vez, estava cada vez mais silenciosa. Ela não ficava mais gritando e me amaldiçoando. Desde que meu pai aprendeu por 2 dias com grilhões a cama, ela se fechou nela mesma, ferida no seu brio de esposa e mulher. Eu, por minha vez, nem me aproximava do quarto, mas agradecia a Deus por não tê-la mais gritando a me amaldiçoar. A viagem foi tranquila, permaneci quase uma semana fora de casa, mas consegui fazer um ótimo negócio para meu pai. Morria de saudade de Querência e não via a hora de retornar para seus braços, e foi com grande ansiedade que retornei para casa. Porém, o que me aguardava dilacerou meu jovem coração e marcou a brasa minha alma. Cheguei todo feliz em casa e encontrei meu pai na varanda. Contei-lhe sobre o negócio por mim realizado e ele me parabenizou orgulhoso. Entrei em casa para guardar minhas coisas e rever minha amada Querência, mas não a encontrava em nenhum lugar. Meu coração estava apertado dentro do meu peito, sentindo que algo de ruim havia acontecido. Foi quando encontrei Maria e inquiri a respeito de Querência. Ela nada me respondeu, apenas olhou em direção à porta. Me virei e dei de cara com meu pai me olhando. Então perguntei a ele onde estava Querência, ao que me respondeu friamente: "Querência não tinha mais serventia, então a vendi. Apareceu um bom negócio e não pude perder." Senti o coração congelar dentro do peito e, ao mesmo tempo, meu sangue parecia ter se tornado fogo me queimando por dentro, enquanto percorria todo o meu corpo. Minha cabeça girava e meu corpo não me obedecia. Uma raiva incontida tomou conta de mim. Me apoiei na parede e procurei um lugar para sentar. Olhei para meu pai e senti todo o desprezo dele por mim naquele momento. Seu desprezo só não era maior do que o ódio que eu estava sentindo por ele, mas só consegui lhe fazer uma pergunta. "Por que, pai?" "Porque o senhor fez isso comigo. Eu a amava como nunca amei ninguém, e ela me amava como eu nunca fui amado em toda a minha existência." "Porque o senhor fez isso comigo?" "Por quê?" Meu pai me olhou com desdém e disse: "Por acaso você chegou a pensar que eu permitiria a sua união com uma escrava?" "Nunca, jamais. Preferia estar morto a passar pela humilhação de ver meu filho casado, ou melhor, juntado com uma escrava.
Como se já não me bastasse você viver protegendo os escravos da fazenda e levando coisas escondidas para eles na senzala. Ou você achou que eu não sabia? Eu sei exatamente tudo o que acontece na minha casa e além do mais você jamais receberia as bênçãos de Deus. E falando em Deus, você jamais poderá se casar nem com querência nem com ninguém, pois conversei com o padre Eusébio e está decidido, você vai se dedicar, exclusivamente, às coisas de Deus, você vai ser padre. Mas eu não posso ser padre. Falei desesperado. Não tenho vocação para o celibato. Meu pai riu e falou. Acho que nem o padre Eusébio tem, mas isso não vem em conta, portanto está decidido, você vai ser padre sim e pode começar a preparar suas coisas, se despede da sua mãe se assim desejar, pois amanhã logo cedo o padre vem te buscar para você ficar com ele na paróquia e daqui a alguns meses será enviado para o seminário em Roma. E não quero saber de discussão. Eu já decidi e está decidido. Além do mais, já estou preparando um lugar no asilo para loucos, para colocar sua mãe, e em breve uma nova senhora Bom Vivare será a rainha deste lar. Já falei com o padre Eusébio e ele concordou. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Olhei indignado para meu pai e perguntei. Em troca de uma gorda quantia e de eu me tornar padre. Ao que meu pai me respondeu. Tudo nesta vida tem um preço, se acostume a isso. Virando-se, ele se retirou me deixando sozinho com todo o meu ódio. Falei para mim mesmo. Realmente, tudo na vida tem seu preço e em breve o Senhor pagará por tudo, eu juro. E nesse momento eu não vi, mas estava sendo completamente envolvido por uma nuvem negra que mudaria para sempre minha vida. Ideias começaram a tomar formas em minha mente. O ódio fazia com que meu cérebro trabalhasse melhor e mais rápido. Uma ideia macabra começou a crescer dentro de mim e o pior de tudo, eu sabia que iria colocá-la em prática. Fui até meu quarto e arrumei todas as minhas coisas, como meu pai havia me ordenado. Deitei na cama e chorei muito pela perda da amada da minha vida. Cansado de tanto chorar, peguei no sono e sonhei com meu irmão todo de branco, parado à porta do meu quarto. Ele não me dizia nada, apenas me olhava muito sério e balançava a cabeça, negativamente. Lembro-me de ter pensado que ele havia se tornado médico, senti alegria por ele e imaginei que pelo menos um de nós foi feliz, e nisso acordei, antes mesmo do primeiro raio de sol invadir o negro céu para torná-lo dia. Pensei. Estas são as últimas horas que passo nesta casa amaldiçoada. Vou partir e enfrentar minha igualmente maldita sina neste mundo. Levantei e desci os degraus em silêncio, tomei meu café e me lembrei de Querência, e pensei aflito onde ela estaria agora. Olhei na mesa e num canto dela havia a arma do meu pai, levantei-me calmamente, fui até ela, peguei e examinei, verificando que a mesma estava carregada, então, com a arma em punho, dirigi-me até ao quarto de meu pai. Ele dormia tranquilamente. Apontei a arma em sua direção e imaginei como seria fácil matá-lo, mas algo parecia me dizer para eu não fazer aquilo, para não destruir minha vida. Então, ainda tonto, saio do quarto com muita raiva de mim mesmo, por não ter coragem de matá-lo. Foi quando olhei em direção ao local em que minha mãe ficava e uma ideia me veio à mente. Cheguei até a porta do quarto de minha mãe, peguei a chave que ficava pendurada do lado de fora. Abri e entrei iluminando o quarto. Ela se sentou na cama e me olhou com desprezo, sem dizer uma única palavra. Então, dirigi-me a ela dizendo: Mãe, estou indo embora como a senhora desejava, meu pai está me mandando para a igreja para que eu me torne padre. Ela, olhando para mim, falou baixinho com desprezo. O demônio querendo garantir um lugar no céu. Procurei ignorar seu comentário cítrico e sua expressão de felicidade por saber que eu estava indo embora, mas ela continuou dizendo. Parece que seu pai percebeu que em todos esses anos eu estava com a razão, até que enfim, agora vou poder voltar a ter uma vida normal, com você longe de nós, só sinto pena da igreja para onde você será mandado, padre do demônio.
falou mordaz. Se eu ainda tinha alguma dúvida sobre o que estava planejando fazer neste momento, minhas dúvidas todas se esvaíram. Olhei para ela sorrindo e disse: a senhora por acaso acha que ele está me mandando ser padre por causa da senhora? Pois está muito enganada, afinal a senhora também não ficará nesta casa e irá para um lugar ainda pior do que o meu. E me virei como se fosse deixar o quarto. Então ela me perguntou: o que você está insinuando? Seu maldito demônio, e com satisfação lhe respondi: meu pai me entregou para a igreja juntamente com mais uma bela quantia de dinheiro, para que o padre Eusébio o liberasse para colocar a senhora num asilo para loucos, e assim poder se casar novamente. Afinal ele não poderá trazer sua jovem bela e não maluca nova esposa, com a senhora ainda aqui, assombrando a casa. Como a senhora pode ver, eu vou embora, mas a senhora também não vai ficar. Ele não pode fazer isso comigo, não pode. Sou sua esposa, mãe de seus filhos, ele não pode me jogar num asilo, o que será da minha vida? Replicou desesperada, e eu aproveitei para feri-la ainda mais em seu ego dizendo: uma esposa louca, que ele não procura há muitos anos como mulher, preferindo se deitar com escravas e prostitutas, mãe de um filho que está morto, e de outro que nada mais é do que um demônio. Ele precisa de uma bela esposa para apresentar à sociedade e a senhora se tornou apenas a louca. Como podemos ver, nós dois perdemos, pois da senhora ele não quer por perto nem o filho demônio, mesmo que este seja o único que lhe restou. Nesse instante ainda inventei. E pelo que soube, ele já tem um novo herdeiro a caminho. Nesse instante ela se desesperou ao imaginar seu triste fim e começou a chorar. E olhando a arma do meu pai na minha mão disse: por favor, se existe um pingo de piedade no seu coração, mate-me. Pediu-me com lágrimas de desespero. Então lhe disse: se eu tivesse que matar alguém, seria ele, por isso fui até o quarto que um dia foi de vocês, mas que hoje é apenas dele. Ele estava dormindo, mas não tive coragem, decidi seguir meu caminho. Quanto a matar a senhora, não me interessa, quero mais é vê-la enfurnada num asilo para loucos, mas para mostrar que não sou tão mau, vou deixar a arma aqui perto da senhora. Se quiser se matar que faça a senhora mesma, mas no seu lugar mataria ele primeiro, já que vai perder a sua alma mesmo, que possa antes se vingar daquele que tanto a desprezou e humilhou. A senhora perdeu seu filho tão amado, sua liberdade e como se não bastasse ele ainda está trocando por outra, ou quem sabe a senhora seja tão incapaz quanto eu e não tenha coragem de matá-lo, e decida seguir seu destino vivendo num asilo fétido, destinado aos loucos, ou quem sabe, apenas se mate, deixando o caminho livre para a nova senhora Bonvivare. E deixando a arma sobre uma cômoda, disse antes de sair do quarto de minha mãe: a arma está aqui e a porta está apenas encostada. Faça o que achar melhor, e quanto a mim, adeus. Eu me retirei encostando a porta e colocando a chave de volta no seu devido lugar. Em seguida me fechei em meu quarto, aguardando o desenrolar dos fatos. Não demorou muito para eu ouvir passos pelo corredor vindo em direção ao meu quarto. Tentou abrir a porta, mas a mesma se achava trancada. Os passos continuaram agora em direção ao quarto de meu pai. Nesse momento, os primeiros raios de sol já invadiam o céu, trazendo o dia com tudo o que ele reservava. Ouvi quando a porta do quarto de meu pai se abriu lentamente. Então saí em silêncio do meu e fiquei espionando o que iria acontecer. Quando minha mãe se aproximou da cama, meu pai acordou. Ao ver minha mãe na sua frente, armada, ele pegou rapidamente a faca que deixava sempre próxima à sua cama e foi para cima dela, conseguindo desferir um golpe certeiro em seu peito. Porém, antes de cair ela disparou a arma, fazendo com que o projétil atingisse, em cheio, o peito de meu pai, que também caiu próximo a ela. O barulho do tiro acordou Maria e os outros escravos que viviam conosco na casa grande, que vieram correndo para ver o que acontecia. A primeira a chegar foi Maria. Fingi estar chegando naquele momento, também, e entramos juntos, encontrando minha mãe já morta com a faca cravada em seu peito.
e meu pai caído morto com um tiro certeiro no coração. Que tragédia, meu Deus, que tragédia! Gritava Maria, desesperada. Dirigindo-se a Antônio, um escravo de confiança da casa, que sempre foi meu amigo e grande companheiro desde criança, Maria falou. Corra, Antônio, pegue o cavalo mais ligeiro e vá até a fazenda do Dr. André, peça para ele vir com urgência. Depois vá até a fazenda do delegado e conte o que ocorreu na fazenda ao senhor Dom Inácio. Enquanto Maria delegava o que cada um devia fazer, fiquei parado, olhando a cena, fingindo consternação, mas no meu íntimo só estava imaginando o que a partir de agora estava livre, não precisaria mais ir para o seminário e poderia seguir em busca da minha amada querência. Então, em determinado momento Maria se dirigiu a mim e falou com raiva. O que você fez, menino? Você destruiu sua própria vida, você destruiu sua família. Dom Inácio não merecia isso, ele era um homem bom. A polícia será avisada e você vai pagar caro pelo que fez. Dona Carolina, sua mãe, sempre teve razão, você não passa de um demônio. Maria era a escrava preferida de meu pai, ela sabia ler e escrever. Meu pai já tinha antes de se casar com minha mãe a trouxe com ele. Minha mãe, por sua vez, sempre detestou Maria e sempre brigou com meu pai para que lhe a vendesse. Mas meu pai ia dizendo ser mais fácil ela sair da casa do que Maria. Quando meu pai não estava com as mulheres da vida ou com minha mãe, era com Maria que ele estava, a sua escrava de luxo, e Maria, por sua vez, era apaixonada pelo meu pai e por tudo que ele lhe proporcionava. Quando meu pai colocou minha mãe enclausurada naquele quarto, Maria assumiu o papel de dona da casa. Papel que ela sabia estar prestes a perder por minha causa e nada a impediria de se vingar de mim. Maria estava tão cega pelo ódio que se esqueceu de algo fundamental, seria minha palavra, contra a dela, uma simples escrava, mas de uma coisa me dei conta naquele momento, meu sonho de liberdade estava acabado, não poderia ir atrás de querência, pois se fizesse isso, todos desconfiariam de que Maria estivesse a dizer a verdade e que fui eu o responsável pela morte de meus pais. Daí pensei. Não tenho alternativa, vou ter que virar padre. Neste instante entra apressado no casarão Padre Eusébio, seguido pelo Dr. André. Pouco depois chegou, apressado, o delegado. Dr. André correu até meus pais para constatar que eles já estavam mortos. Enquanto isso Maria gritava ter sido eu o grande responsável por aquela tragédia. Padre Eusébio me protegia dizendo ser impossível o que a escrava estava dizendo. O delegado não conseguia entender ninguém, então gritou por silêncio e pediu para que eu acompanhasse até o escritório de meu pai, para podermos conversar com calma. Padre Eusébio me acompanhou. Antes de sair, falei maliciosamente para Maria, já sabendo qual seria sua resposta. Maria, prepare um café para todos. Ela me olhou com desprezo dizendo. O senhor é um assassino e não manda em mim. Se deseja café faça o senhor mesmo, onde já se viu matar um homem tão bom por causa de uma escrava qualquer. Ri interiormente e pensei. Você acaba de cavar a sua própria sepultura. E sem dizer mais nada segui o delegado e o padre, de cabeça baixa, até a biblioteca, onde entramos e fechamos a porta. Então, meu jovem, o que você tem a dizer a respeito das acusações feitas pela escrava? Eu só tenho a dizer que sou inocente. Maria está transtornada como os senhores puderam perceber, mas o senhor delegado conhecia muito bem meu pai e sabe que o que irei dizer agora não é mentira. Meu pai tinha um caso com Maria e por conta disso, ela sempre teve uma situação privilegiada aqui nesta casa, até com mais destaque do que minha própria mãe. Acredito que em sua mente Maria achou que meu pai estava mandando minha mãe para um asilo e eu para um seminário, com a intenção de ficar com ela, de assumi-la publicamente, o que tenho certeza absoluta nunca aconteceria. Portanto, quando soube que meu pai colocaria outra mulher nesta casa, ela ficou transtornada. Acredito até que ela possa ter contado para minha mãe os novos planos de meu pai, o que deixou minha mãe mais perturbada. Acredito, também, que foi ela quem deixou a porta do quarto de minha mãe aberta,
Afinal, somente ela nesta casa tinha acesso à minha mãe. E tudo isso, somado ao fato de meu pai sempre deixar armas espalhadas pela casa, acabou dando nesta tragédia. Falei fingindo desespero e comoção, ao que padre Eusébio e o delegado procuraram me consolar. E o que te leva a crer que Maria tenha feito isso? Perguntou o delegado. A reação dela, doutor Fidelis. A obsessão dela em se defender, jogando a culpa em mim. Posso até estar enganado, mas Maria nunca aceitou ser tratada como escrava e, também, nunca se portou como uma. Ela, nos últimos tempos, considerava-se a nova senhora Bonvivare. Os senhores mesmos puderam perceber como ela se alterou só de eu pedir, para que ela preparasse um café para os senhores. Diga-me, jovem, baseado em que mais ela está fazendo estas acusações contra você? Indagou o delegado. Meu pai me deu uma escrava de presente enquanto eu estava fora, realizando-me negócio que ele me determinou. Meu pai a vendeu sem me consultar. Fiquei chateado com meu pai, afinal eu me apeguei muito à querência e não achei justo ele vender sem antes me consultar. Mas, em nenhum momento desrespeitei meu pai ou ameacei, e todos os outros escravos estão de prova. E ela, também, acredita que não quero ir para o seminário como era o desejo de meu pai. E agora que seu pai morreu, o que o senhor pretende fazer? Ir ser padre, como era o desejo dele, ou pretende ir atrás de sua escrava? Perguntou o delegado analisando, friamente, a situação. Claro que irei ser padre, afinal este foi o último desejo de meu pai. Viu o delegado? Falou o padre Eusébio. Se o rapaz tivesse agido como insinuado pela escrava, ele não teria por que estar preocupado em fazer a vontade do pai. Maria realmente deve estar perturbada, além de não saber o lugar dela. Padre, o senhor tem razão, mas antes de fechar toda esta situação constrangedora e desagradável, gostaria de estar conversando com os escravos, para depois ninguém dizer que fiz meu trabalho pela metade. Ramon, você agora é o responsável por tudo deixado pelos seus pais. Me permite andar pela fazenda e questionar sobre o ocorrido aqui? Claro, delegado, fique à vontade, afinal não tenho nada a ocultar e padre, por favor, será que eu poderia ficar aqui mais uns dias antes de ir com o senhor? Gostaria de colocar algumas coisas em dia e depois discuti-las com o senhor, afinal o senhor, de acordo com a vontade declarada em vida pelo meu pai, é meu guardião até eu alcançar a maioridade. Você tem me provado ter muita maturidade para a sua idade, por isso vou permitir, mas qualquer coisa é só mandar me chamar que venho imediatamente. Falou padre Eusébio, que em seguida se despediu de todos ali, abençoado a cada um, e retornou para sua paróquia, para de lá aguardar por mim, seu jovem e decidido pupilo. Permaneci na fazenda tempo suficiente para descobrir que Querência não tinha sido vendida como me foi contado, mas sim, que ela havia sido abusada sexualmente pelo meu pai e depois assassinada por ele, e jogada em rio próximo com a ajuda de Maria. Fiquei indignado, enojado e revoltado, mas sabia que nada do que fizesse traria a minha Querência de volta, e de certa forma a sua morte estava praticamente vingada. Pensei em matar Maria, também, mas isso só complicaria minha situação. Então resolvi fazer algo bem pior para ela, acostumada a mandar e que não sabia o que era ser escrava, pois desde pequena foi criada por meus avós com muito carinho. Depois que eles morreram, ela permaneceu sempre ao lado de meu pai, que realizava todos seus desejos, exceto sua carta de alforria. Eu a vendi, juntamente com todos os demais escravos da fazenda, e deixei que a vida seguisse seu curso e decidisse o que seria de Maria. Vi quando Maria foi levada e o seu olhar de desespero. Eu seria escravo da igreja graças às suspeitas levantadas por ela sobre mim, mas ela também não seria livre. Coloquei a fazenda à venda, pois sabia que havia vários interessados. Depois peguei minhas coisas e parti para a paróquia de Padre Eusébio. Afinal, após descobrir o fim trágico de Querência, não havia por que fugir do meu destino. Por que, então, não tirar o melhor proveito dele?
Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Gratidão. Capítulo 2. Vivendo à sombra de Deus. Padre Eusébio ficou muito satisfeito quando cheguei à sua paróquia. Me deixou descansar por alguns dias para que eu pudesse me recuperar das perdas recentes, e para que me adaptasse ao novo estilo de vida que teria dali para frente. Aos poucos começou a me engajar a rotina da igreja. Comecei acompanhando em visita aos fiéis, depois passei a ajudá-lo nas missas e logo estava tendo aulas preparatórias. Padre Eusébio era uma boa pessoa, apesar de um tanto misterioso. Além de administrar o meu dinheiro como se fosse dele, Padre Eusébio costumava me dizer com frequência: Ramon, você tem muitos pecados, você cometeu muitos erros em sua vida, mesmo que eles tenham sido induzidos por seus pais. Você tem uma dívida muito grande aos olhos de Deus, por isso estou fazendo uso de seu dinheiro com benfeitorias para a igreja e com assistência às pessoas necessitadas. Afinal você será um servo de Deus, e como tal, não precisará de muito para sobreviver. Além de que o fato de você não ter muito dinheiro, não te levará a cair na tentação de deixar as coisas de Deus e seguir os desejos da carne e do mundo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ser bem sincero, pouco me importava o dinheiro de meus pais e muito menos o que Padre Eusébio fazia com ele. Pela primeira vez, por mais incrível que possa parecer, eu estava em paz. Era como se eu tivesse saído de um turbilhão e adentrado na paz e calmaria, que era estar na casa de Deus. Mas essa paz, infelizmente, não duraria muito, afinal com a convivência, as pessoas acabam por se revelar, e com o Padre Eusébio não seria diferente. Os dias passavam tranquilos, Padre Eusébio em suas orações, com suas obras assistenciais, suas missas e seus desaparecimentos repentinos, enquanto eu permanecia tranquilo e obediente, sem jamais questionar qualquer atitude dele. Mas tudo começou a mudar com a visita de Bispo Jeremias, um senhor muito agradável e amistoso, que logo simpatizou-se comigo pelo meu senso de dever, de responsabilidade, de obediência à hierarquia. Simpatizou tanto que chegou a comentar em tom profético: Esse garoto que o senhor tem aí, Padre Eusébio, vai chegar longe. Posso perceber que ele é um jovem de visão e tenho certeza que estamos diante de um futuro Papa. Aquelas palavras ditas pelo bispo turvou o coração de Padre Eusébio, que se encheu de inveja e ciúmes, fazendo que apenas sorrisse com desdém e desconversasse o assunto. Bispo Jeremias permaneceu conosco por alguns dias e logo seguiu sua viagem de visita a outras paróquias da região. Mas logo que ele partiu, senti a diferença no comportamento de Padre Eusébio com relação a mim. Certo dia estava arrumando a sacristia quando ele chegou e disse: Se é de seu desejo se tornar Papa, como pude perceber pelas suas conversas com Bispo Jeremias, devo começar a prepará-lo agora. Dizendo isso, ele me pediu com voz calma e pausada para que o acompanhasse até meus aposentos, seguiu, obediente e de cabeça baixa. Ao chegar, o cenário já estava preparado, no meio do quarto, grãos de milho, nos quais ele pediu para que eu me ajoelhasse, sem camisa e com as pernas da calça erguidas. Obediente, fiz o que ele me pedia, senti vontade de chorar, mas me controlei. Ele se aproximou, entregou-me um chicotinho com uma pequena lâmina na ponta, e pediu para eu rezar 10 vezes a oração do Pai Nosso e 10 vezes a oração da Ave Maria ajoelhado no milho. No final de cada oração, deveria dar uma chibatada nas minhas costas, num autoflagelo, como sinal de arrependimento pelos meus pecados. Enquanto ele, sentado, observava a cena lendo seu livrinho de orações. Foi horrível, senti muita dor, ódio e desejo de vingança. O sangue escorria pelas minhas costas, enquanto as lágrimas desciam de meus olhos e escorriam pela minha face. Quando terminei, ele fez com que eu me lavasse e jogou sobre minhas costas uma mistura de água com sal.
que fez com que eu quase desmaiasse e depois me mandou dormir em jejum para purificar minha alma. Naquela noite rolei na cama, meu corpo queimava em febre e eu só conseguia pensar em uma coisa: a vingança. Mas, infelizmente, para mim, aquela foi apenas a primeira de muitas outras noites de torturas, que se seguiram acompanhadas de dias de trabalho pesado e humilhações. Estava quase desistindo, acreditando que todo aquele suplício não teria mais fim, quando algo aconteceu. Era madrugada quando ouvi barulho vindo do quarto de Padre Eusébio. Levantei devagar para ver o que estava acontecendo e caminhei no escuro, guiado apenas pela luz do luar que invadia o lugar, e de um pequeno candeeiro. Ao me aproximar, ouvi gemidos baixos, abafados, vindos do quarto. Achei que o padre estava passando mal, provavelmente, devido a uma congestão. Afinal, até aquele momento, eu acreditava ser a gula o maior pecado de Padre Eusébio, mas, quando abri a porta do quarto e iluminei o local com o candeeiro que trazia na mão, fiquei chocado com o que vi. Padre Eusébio estava na cama, mantendo relação sexual com Dona Domitila, uma viúva que não saía da igreja, e agora eu entendi o porquê. Perguntei, ainda chocado com a cena. O que isso significa? Que sacrilégio é esse dentro da casa de Deus? Padre Eusébio pulou da cama, assustado, e Dona Domitila se enrolou nas cobertas, envergonhada, por terem sido apanhados em flagrante. Falei duro, me dirigindo ao padre que se encontrava nu na minha frente. Se recomponha, padre. Vista-se e lembre-se que o senhor é um homem de Deus, que fez votos de celibato na presença de Deus, portanto não deve ficar se dando ao desfrute, principalmente nas dependências da igreja. Padre Eusébio ainda tentou argumentar comigo. Você não tem direito de falar assim comigo, respeite-me, moleque. Respeitar? Quem é o senhor para exigir respeito? E olhando para Dona Domitila falei. E a senhora, não tem vergonha de estar prevaricando com um servo de Deus, com um padre? O seu castigo, caso a senhora não se arrependa de seus pecados, será ser envergonhada em toda a cidade e ainda queimar no inferno por toda a eternidade. Desesperada, Dona Domitila começou a chorar, então falei. Eu vou sair para que a senhora possa se levantar, vestir-se e deixar a casa de Deus. Vá para sua casa, onde a senhora devia estar a esta hora, juntamente com seus filhos. Quanto ao senhor padre, trate de se recompor também. E sai deixando os dois a sós. Somente depois que entrei em meu quarto é que comecei a me dar conta que minha sorte começava a mudar, novamente, e que Padre Eusébio, por ironia do destino, estava justamente em minhas mãos. Entendi que essa vida dupla de Padre Eusébio devia vir de longa data, e entendi o que meu pai quis dizer quando me falou que Padre Eusébio não tinha vocação para o celibato. Estava envolto ainda em meus pensamentos quando Padre Eusébio adentrou o quarto irado e dizendo: Quem você pensa que é? Mas antes de completar o que tinha a dizer, interrompi-o dizendo: Quem o senhor pensa que é? Para depois de se prestar a tal desfrute dentro da casa de Deus, ainda vir querer me dar lições de moral. O que o senhor acha que o bispo Jeremias diria de tudo isso se eu lhe contasse? Padre Eusébio ficou branco na hora e perguntou assustado. Por acaso você está me ameaçando, depois de tudo que fiz por você, de tudo que lhe ensinei? Tive vontade de rir da ironia daquelas palavras, mas apenas disse. O senhor tem toda a razão, aprendi muito com o senhor, principalmente, nos últimos dias, e entendo o que aconteceu com o senhor. O senhor foi apenas uma vítima inocente, do pecado da luxúria, portanto não estarei contado nada para o bispo quando ele retornar por estas bandas, mas o senhor tem que se arrepender, verdadeiramente, de seu pecado. E o senhor me ensinou bem o que deve ser feito nessas situações. Então saí do quarto e voltei pouco depois, com um punhado de milho numa das mãos e o chicotinho na outra. Coloquei o milho no chão, entreguei o chicotinho para Padre Eusébio e falei.
Como prova de seu arrependimento e como seu pecado é maior que o meu, pois ainda não sou padre, ao contrário do Senhor, durante o mês deverá ser feito 20 Pai Nosso e 20 Ave Maria todos os dias. Eu vou me sentar aqui perto para ajudá-lo com minhas orações. Padre Eusébio ficou pálido e resistente, mas vendo que eu falava sério, obedeceu. Depois o ajudei no banho, jogando a salmoura nas suas costas. Em seguida, mandei Padre Eusébio dormir em jejum, o que, provavelmente, foi o mais difícil para ele, acostumado a levantar-se durante a madrugada para se empanturrar da comida que os fiéis traziam, generosamente, durante o dia. Ainda falei para Padre Eusébio, antes dele se retirar. Quanto a mim, minha penitência termina hoje, afinal, pelo que pude perceber, meus pecados são bem menores que os do Senhor. Depois que o Senhor terminar suas penitências, ou seja, daqui a um mês, voltaremos a conversar a respeito do ocorrido, e não leve mais esta senhora para o seu quarto. Quanto ao meu dinheiro que está sob sua responsabilidade, antes do senhor fazer seja lá o que for, vai me comunicar e darei a palavra final a respeito, pois só será feito o que eu permitir. Estamos conversados? Sim, Tamon. Falou o padre de cabeça baixa. Se o senhor fizer direitinho tudo o que eu determinar, o que ocorreu aqui esta noite vai ficar apenas entre eu, o senhor, Dona Domitila e Deus. Agora vamos dormir que já é tarde e o senhor tem muito trabalho para fazer amanhã, pois durante esse mês, enquanto o senhor se purifica dos seus pecados, seus fiéis terão sua presença apenas na missa de domingo, pois o senhor tem que se reconciliar com Deus antes de querer reconciliar os seus fiéis. Ah, mais uma coisa, fale para Dona Domitila que a partir de hoje ela vai vir todo dia para a igreja, fazer o serviço de limpeza e preparar nossas refeições, e não pensem vocês que irão ficar de prevaricação, pois estarei de olhos bem atentos aos dois. Agora vamos dormir, pois amanhã será um novo dia. O mês foi tranquilo para mim, que sem ter tanto trabalho e sessões constantes de autoflagelo, pude me aprofundar mais nos estudos, já que Dona Domitila cuidava de toda a limpeza de forma impecável. Quando os demais membros da igreja questionavam a respeito de toda aquela dedicação na limpeza, já que antes queria apenas saber de dar ordens, ela apenas dizia humildemente: é um pequeno voto que fiz ao Senhor, frente a tudo que Ele me tem concedido. Do meu canto sentia vontade de rir, mas permanecia sério e compenetrado nos estudos. Padre Eusébio, por sua vez, justificava seu trabalho interno a problemas de saúde, mas tranquilizava todos dizendo que em breve tudo voltaria ao normal, pois já estava se sentindo um pouco melhor. No meu canto pensava o quanto o Padre Eusébio devia estar sofrendo por não ir às visitas, afinal o que ele mais fazia nessas visitas era comer e falar da vida alheia, de Deus mesmo era apenas uma frase ou outra. Os dias foram passando até tornarem-se mês. Padre Eusébio e Dona Domitila me procuraram para saber o que deveriam fazer. A mulher me comunicou que ao terminar a penitência que infringia ela, iria partir dali para um povoado vizinho. Falei para ela ficar mais uma semana, deixar tudo impecável e brilhando, que depois estaria livre para partir. Dona Domitila concordou e se retirou sem dizer mais nada, me deixando a sós com Padre Eusébio, que me perguntou sobre sua situação. Pois todos os dias às 18 horas ele se autoflagelava, depois se lavava com água com sal e dormia em jejum. Ao que lhe respondi: a partir de hoje pode voltar à sua rotina. Ah, mais uma coisa, eu quero que o Senhor coloque tudo no papel, os gastos, investimentos e boas ações feitos com meu dinheiro. E quero essas informações até amanhã à noite. Padre Eusébio confirmou de cabeça baixa, pois sabia estar de pés e mãos atados, portanto, não teria jeito, sua única alternativa era colocar tudo em pratos limpos e torcer para eu ser complacente com ele, mas antes de sair me perguntou: você vai querer que eu volte a te dar aulas, Ramon? Claro, padre, mas antes quero ser colocado a par de tudo que o senhor tem feito à custa do dinheiro da minha família, e, por favor, não minta para mim,
para que eu possa voltar a confiar no Senhor. Padre Eusébio voltou a confirmar com a cabeça e em seguida se retirou cabisbaixo. Voltamos a nos encontrar novamente só na noite dia seguinte. Padre Eusébio me trouxe tudo e foi sincero. Me falou dos donativos que tinha feito, mostrou os comprovantes da reforma feita na igreja, inclusive meu quarto, pois anteriormente só havia um quarto. Mas, também, me falou dos presentes caros que deu para Dona Domitila. Tive vontade de fazê-lo pegar tudo de volta, mas senti pena, pois me pus a imaginar sobre quais circunstâncias ele tinha se tornado padre. Lembrei-me da minha querência e me calei. Decidi colocar uma pedra em cima de tudo aquilo. No dia seguinte chamei Domitila, logo após ela arrumar a louça do almoço, e falei que ela estava dispensada e livre para ir embora. Nossa rotina voltou ao normal com Padre Eusébio mais magro e eu mais seguro de mim mesmo, me fazendo respeitado por todos, inclusive por Padre Eusébio. Os dias seguiram e num desses dias, durante uma das aulas, Padre Eusébio me falou: "Sabe, Ramon, a vida de padre não é fácil, é muito solitária. Eu gosto do sacerdócio, mas o celibato para mim é algo muito difícil. Desde o início sabia disso e por esse motivo relutei muito, mas meu pai me obrigou e eu vim. Vou dizer uma coisa, não me arrependo, mas até hoje preciso de uma companheira e não me sinto culpado, pois, em minha opinião, não estou fazendo nada de errado. Afinal Deus está em primeiro lugar em minha vida e eu amo, acima de tudo e de todos. Portanto, posso te dizer que gosto muito de Dona Domitila, mas não a amo, pois se amasse, aí sim estaria pecando. Você entende isso, Ramon? O que quero realmente dizer é que você pode ter uma mulher se ninguém souber, pois os dogmas da igreja são muito rígidos, mas você não pode amá-la. Por isso me encontro com Domitila às escondidas, pois aos olhos da igreja eu sei que é errado, mas como eu não a amo, apenas gosto dela, não estou fazendo nada de errado aos olhos de Deus. O Senhor quer dizer que tudo o que fez é correto aos olhos de Deus? Perguntei indignado, ao que Padre Eusébio me respondeu: nem tudo, a forma como te tratei, como agi de má fé com você, foi errado aos meus olhos e aos olhos de Deus. Por isso aceitei a punição imposta por você. Ter trazido Dona Domitila para dentro da igreja foi errado, uma profanação à casa de Deus, uma afronta ao próprio Deus, mas estar com ela não. O Senhor está me dizendo que como padre eu posso sair com a mulher que eu desejar, desde que não haja amor, porque só nos é permitido termos amor por Deus. Perguntei incrédulo, pelo que acabara de ouvir. Sim. Mas também tem que ser discreto. Lembre-se que a vida sacerdotal é muito solitária e alguns deslizes são aceitos por Deus, desde que nos penitenciemos e peçamos perdão dos nossos pecados, mas principalmente, que não tenhamos amor por esta mulher, que deve nos servir apenas como um modo de liberar a tensão da difícil vida sacerdotal. Você compreende isso, Ramon? Sim, padre, se o Senhor está me ensinando, deve ser correto. Correto, mas não permitido pela igreja. Portanto, o que estou te dizendo deve ser mantido em segredo. Entendo, padre. Falei pensativo e senti pena daquele homem que tentava se justificar a si mesmo, desesperadamente. Agora vá descansar, Ramon, e reflita sobre as aulas de hoje. Falou Padre Eusébio. Padre, usa um pouco do meu dinheiro para pagar alguém para cuidar da limpeza da igreja e da nossa alimentação. Assim podemos dedicar mais tempo às coisas de Deus e aos estudos. Bem pensado, Ramon. Vou providenciar isto amanhã sem falta. Ah, e se você não se incomodar, vou abastecer a nossa despensa também. Agora vamos descansar, pois já está tarde. Concordei sorrindo e obedecendo ao padre. Afastei-me satisfeito com o que ele me ensinou, independente de ser certo ou errado. Era bem conveniente saber que podia burlar o celibato no momento que achasse oportuno, sem peso na consciência. Quando olho para trás, penso que tudo passou muito rápido nessa fase tranquila da minha vida. Meus estudos com o Padre Eusébio,
minha partida para Roma, os anos de estudos para me tornar padre. Minha formação no sacerdócio. Tudo foi rápido demais e quando eu menos esperava, chegou a notícia da morte de Padre Eusébio, que me abalou por demais. Por incrível que pareça, me sentia protegido dentro das paredes do colégio. Não sentia falta da minha vida de antes do sacerdócio, muito menos do mulheres, pois o único amor que carregava dentro de mim não pertencia mais a este mundo. Mas o que eu não sabia é que tudo estava próximo a ruir, afinal, viver em paz não fazia parte da minha sina. E foi numa tarde tranquila de outono que fui chamado até o gabinete do cardeal Bartolomeu, que me comunicou satisfeito a minha missão como padre. O cardeal iniciou seu discurso assim: Meu querido aluno Ramon, meu aluno favorito, você sabe que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de devassidão e heresias. A região para onde você foi designado é uma região idólatra, pecaminosa, difícil, que fica no sul da França, mas sei que você está preparado para assumir uma pequena paróquia naquele povoado e observar atentamente tudo o que se passa lá, comunicando imediatamente ao Santo Papa. Tenho muita confiança em você, meu filho, por isso estamos lhe enviando. Soube que naquele povoado existe até bruxos e bruxas disfarçados de pessoas comuns, portanto, todo cuidado é pouco, mas Deus me indicou você como a pessoa certa para essa missão. A Santa Igreja confia em você. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Obrigado, cardeal, pela sua confiança. Estou pronto para seguir meu caminho e não irei decepcioná-lo. Tenho certeza disso, meu filho. Agora vá, prepare as suas coisas que amanhã mesmo você partirá. E saiba que qualquer coisa de que precise estaremos aqui para ajudá-lo. Não esqueça nunca que somos uma família em Cristo Jesus, o único Salvador. Concordei e me retirei confiante para arrumar minhas coisas e me preparar para esta nova jornada. Além do mais, aquela história de bruxas e bruxos me empolgava e mexia com meu imaginário. Estava com 29 anos, cheio de energia para enfrentar o que tivesse pela frente, pelo menos era o que eu achava. Mas, se tem uma coisa que posso dizer aqui, com certeza, este foi o período mais tranquilo e, também, o mais tumultuado desta minha existência, pois nele reencontrei o amor, a passionalidade que me incentivou a mentir, levando alguns inocentes à morte, a mesma passionalidade que me levou a cometer alguns crimes com minhas próprias mãos e, principalmente, a encontrar minha própria morte aos 45 anos de idade. Portanto, se no passado já havia cometido grandes erros, erros maiores ainda estava por cometer, pois se nos erros da infância havia atenuantes, os erros que estavam por vir eram simplesmente injustificáveis. Mas, voltando à história. Os anos passaram tranquilos no pequeno povoado para o qual fui designado. Era um local sereno, com um povo pacato e voltado para a agricultura, onde eu me dava bem com todos. Ao contrário de Padre Eusébio, eu não era exagerado na alimentação, tinha uma aparência bonita e saudável para os padrões da época, sabia ser apreciado por muitas jovens do povoado e até por jovens senhoras muito bem casadas, mas, também, ao contrário de Padre Eusébio, o celibato não era algo difícil para mim, pois não me sentia solitário, dentro do meu coração permanecia fiel à minha querência. Era como se eu tivesse sido casado e ficado viúvo de uma mulher muito amada. Meu coração estava em paz e abrigado por suas belas e infantis lembranças. 10 anos se passaram. O movimento da Inquisição começou a tomar força, novamente, atingindo grande proporção. Entre os atuais inquisidores, alguns velhos amigos do curso de teologia que se consagraram juntamente comigo. O medo voltava a imperar entre as pessoas, ninguém mais confiava em ninguém, todos temiam a todos. As pessoas viviam assustadas, tinham medo até mesmo de se confessar, pois não confiavam nos padres. Eu, porém, procurava ser um bom padre e fazer o que achava certo. Sabia existirem famílias que praticavam cultos diferentes, lembrava dos escravos da minha fazenda,
Quando ainda era criança, lembrava de Querência e fazia vistas grossas. Eles não me davam problemas e eu não causava problemas para eles. Tudo que eu pedia faziam prontamente, sem reclamar. Mas, como disse antes, tudo estava prestes a acabar. E foi numa manhã de verão que aquela caravana chegou trazendo uma nova família para o povoado. Percebi pelo olhar desconfiado do casal, que eles vinham fugidos para se abrigar na casa de familiares, tudo perfeitamente normal. Afinal, em algumas regiões a Inquisição estava pegando pesado mesmo, enquanto no meu povoado ainda reinava paz. Desceu da carruagem um rapaz com seus 18 anos, que da mesma forma que os pais, olhava desconfiado para todos os lados. Em seguida desceu a visão mais esplêndida que meus olhos já tocaram. Era quase um sonho, uma miragem. Era a filha mais jovem do casal. Ela trazia o sol nos cabelos e o mar no olhar. Era tão bela, tão faceira apesar da tenridade, uns 12 anos aproximadamente. Mas o corpo já mostrava os contornos de uma bela mulher a surgir brevemente. Aquela visão me encantou, enfeitiçando-me. Era como se Querência voltasse renascida, mas a bela pele de Querência, que em tempos idos lembrava-me uma bela perola negra, agora ressurgia na forma de mármore, mas os olhos, aos olhos, esses eram iguais, tanto na cor como na força. Quando ela me olhou em pé em frente à igreja, senti como se o chão me faltasse. Eu era um homem de 40 anos. Apesar de ainda ser considerado bonito e atraente para os padrões da época, mas ela era apenas uma criança desabrochando para a vida. Era como a mais bela de todas as rosas. Naquele instante a cobicei e decidi que seria eu a colher aquela bela e formosa flor. Como podia Querência e aquela garota serem tão iguais aos meus olhos, e ao mesmo tempo tão diferentes? Nesse instante a menina olhou para mim e encontrou o meu olhar fixo nela. Ela apenas sorriu, um sorriso de alguém que reencontra alguém querido, depois de muito tempo distante. Meu Deus, eu só podia estar ficando maluco. Eu sabia, eu sentia no fundo da minha alma que caminhava passos largos em direção a um abismo do qual não teria retorno. Só não imaginava quantos levaria comigo, nem quantos inimigos estava prestes a angariar. Os pais perceberam a nossa troca de olhares e puxaram a filha delicadamente pelo braço, levando-a para longe do meu olhar, mas não do meu coração. Meu cérebro já trabalhava a todo vapor, procurando um modo de trazê-la para meus braços. Naquele momento, ainda não sabia, mas o tênue elo que me ligava a Deus começava a se desfazer. Minha obsessão por aquela menina começava a me levar por um caminho perigoso, que acabaria por destruir não apenas meu corpo físico, mas também a minha alma. Uma força dentro de mim gritava implorando para que eu resistisse à tentação, que desse outro rumo à minha vida, mas infelizmente, não apenas ignorei esta voz interior, que procurava me alertar, eu a sufoquei dentro de mim e paguei um preço bastante alto. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. Desencarne. Descobri logo que o nome da menina era Laione e o de seu irmão Lexilion. O sobrenome de ambos era Fitzsimmons, um sobrenome, pelo que eu sabia, originário da Irlanda. Seus pais chamavam-se Verônica e Simon. Eram pessoas simples. Simon era primo de Mala, uma jovem senhora muito devota de Nossa Senhora, que ficara viúva há pouco tempo. Andrei, seu marido, morreu na lavoura atingido por um raio, deixando-a sozinha com 2 filhos pequenos e um pequeno sítio. Seu primo veio, juntamente com a família, para ajudá-la com o sítio e fazer-lhe companhia. Porém, a nova família não vinha à igreja e aquilo já estava me incomodando, pois não via a hora de rever Laione. Mas, não podia correr o risco de que todos percebessem meu interesse especial por esta família, indo visitá-los. E nesse momento tomei a decisão de questionar Mala, diretamente, a respeito.
Existe algum problema com sua família, Marla? Pude perceber que eles não estão frequentando as missas. Por acaso eles são adeptos de algum outro culto? Marla me olhou apavorada e justificou imediatamente o comportamento dos familiares. Afinal, numa época em que qualquer religião que não fosse a católica era considerada heresia, ser herege não era uma boa ideia, e muito menos algo saudável. Não, Padre Ramon, é que eles ainda estão se adaptando e se organizando, mas já me disseram que na próxima missa estarão aqui. Apressou-se em dizer Marla, um tanto assustada. Que bom, minha filha, fico feliz em ouvir isso. Agora vá em paz e que Deus a acompanhe. Ela beijou minha mão e se retirou apressada, pois sabia que os seus parentes cultuavam a natureza e os antepassados, e que um dos motivos de estarem na sua casa era para fugir da perseguição que os via como bruxos, adoradores do demônio, mas ela não permitiria que eles colocassem em risco sua segurança e a de seus filhos. Se quisessem permanecer com ela, eles teriam que se sujeitarem e se adaptarem à religião católica, à Santa Igreja e ao Padre. Para Marla não importava no que eles acreditavam ou cultuavam, desde que praticassem seus rituais bem escondidos e que em todas as missas se fizessem presentes. Os dias passaram e na missa seguinte toda a família de Marla estava presente na igreja, como ela havia me dito, inclusive a jovem Laione. Tive que me controlar para não deixar transparecer minha satisfação e alegria por ela estar ali. No final da missa Marla chegou até mim e me apresentou seus familiares, colocando-os à disposição para o que a igreja precisasse. Reparei de imediato certa hostilidade, velada, por parte dos homens da família, com relação a mim. Quanto à mãe da família, Dona Verônica, parecia neutra e discreta. Porém Laione posicionou-se próxima a Marla, sua prima de segundo grau, e se mostrou muito satisfeita em estar ali. Ela me olhava, disfarçadamente, a todo momento. Nesse instante, ouvi uma voz gritar dentro de mim. Cuidado, padre tolo, você está caminhando por um caminho sem volta em direção a um precipício. Mas, novamente, sufoquei essa voz. Estava encantado, fascinado e ao mesmo tempo paralisado frente aos encantos de tão bela jovem. Por um momento senti medo, mas o desejo que crescia dentro de mim, tomando conta de todo o meu ser, era maior que meu senso de responsabilidade e respeito com relação a Deus e aos meus semelhantes. Com o passar dos dias Simon, sua esposa Verônica e seu filho Lexilion, voltaram a se afastar da igreja, mas Laione continuava firme, acompanhando sua prima Marla em todas as atividades e missas. E Laione começou a se aproximar de mim, mostrando-se solícita e atenciosa, o que me fez fazer vista grossa aos seus pais e irmão. Marla estava sempre na igreja, ajudava na organização e limpeza, e agora trazia consigo a prima que a ajudava em tudo, enquanto de longe eu apenas observava como Laione se tornando a cada dia mais linda, a cada dia mais mulher. Os dias foram se tornando meses e os meses anos, e só Deus sabia como era difícil eu me controlar cada vez que ela passava perto. Eu podia sentir o seu cheiro, e quando seu braço roçava no meu então. Laione já estava com 15 anos e um dia, pela primeira vez, ela chegou e sozinha. Marla não veio. Amanheceu febril e Laione se ofereceu para fazer o serviço da igreja, sozinha, no que a prima permitiu. O tempo estava fechado, prenunciando uma grande tempestade. A maioria dos fiéis não saiu de suas casas nem para trabalhar. Pensei comigo mesmo. Hoje não verei o amor da minha vida, minha paixão platônica. Mal completei meu pensamento e Laione entrou toda faceira e sozinha na igreja. Aproximei-me dela e perguntei. Você veio sozinha? Onde está Marla? Minha prima não amanheceu bem e me ofereci para vir em seu lugar, afinal não tem mesmo muita coisa para ser feita. Você poderia ter ficado em casa, o tempo está anunciando uma grande tempestade a caminho. Não podia perder esta oportunidade, Padre Ramon. Oportunidade?
Oportunidade de quê? Perguntei confuso. Oportunidade de estar aqui sozinha, de aproveitar para confessar o que se passa no meu coração. Você quer se confessar? Perguntei incrédulo, pois nunca ela, nem ninguém de sua família, haviam demonstrado interesse em se confessar. Eu, por minha vez, achava melhor, pois temia que ela me contasse sobre algum interesse por algum jovem de sua idade, mas agora ela estava ali, sozinha na minha frente, pedindo para se confessar. Confesso que senti medo do que ela teria para me falar, mas tinha que cumprir com minha obrigação, teria que ouvi-la e dar-lhe o perdão de Deus. Ela se aproximou mais e me perguntou: tudo o que eu falar em confissão ficará só entre nós? Sim. Só entre nós e Deus, respondi. Padre, meu pai quer me obrigar a casar e eu não vou obedecê-lo. Ele me prometeu em casamento antes de virmos para cá, a um homem para quem ele devia certa quantia em dinheiro e por quem não sinto absolutamente nada, só asco. Meu pretendente, em troca da minha mão, perdoaria esta dívida de meu pai e ainda daria um belo dote, capaz de dar conforto financeiro e segurança para toda a minha família, mas o que meus pais não sabem é que meu coração pertence a outro homem. Neste ponto gelei. Até a parte que ela se negava a se casar, estava perfeito para mim, mas havia outro homem que ela amava e eu já sentia ciúmes, e vontade de matar o infeliz. E ela continuou. Mas não posso falar nada para minha família nem para ninguém, pois é um homem proibido para mim. Imaginei um homem casado dando em cima da mulher da minha vida, mesmo que o amor sentido por mim fosse platônico, ela era a mulher da minha vida. Então, agoniado e curioso, fechei os olhos por alguns segundos e perguntei: você vai me dizer quem é esse homem e se ele é casado? Vou, pois não aguento mais carregar esse amor dentro de mim. Não, ele não é casado e nem poderá se casar comigo, nem com ninguém, ele é um padre. Estou apaixonada por você, Padre Ramon, desde a primeira vez que o vi sinto que o senhor não é indiferente. Pois percebo pelo jeito que me olha e pelos agrados que me dá de presente. Senti vontade de abraçá-la, mas me controlei e falei: sou muito mais velho e você é uma flor que ainda nem desabrochou para a vida. Talvez esse jovem que seu pai preparou para você seja melhor. E o que ela me revelou me deixou paralisado, irado. Ah, padre, o senhor não sabe de nada. Esse homem para quem meu pai quer me vender é um velho, asqueroso e bêbado, e quanto a mim ainda não ter desabrochado, não se preocupe com isso, pois desde os meus 9 anos meu pai fez de mim sua amante. E antes que alguém o descobrisse ele me vendeu, mas prometeu me entregar apenas quando estivesse com 16 anos, o que não está muito longe. Sei que posso confiar no Senhor e que não irá contar nada do que lhe disse em confissão. Mas eu sou uma infeliz abusada pelo meu pai, entregue para um bêbado que nem se deu conta que eu já não era mais virgem, forçada a um casamento de aparências. Afinal ele contou para minha mãe que me encontrou no mato tendo relação sexual com o bêbado Pierre de La Fontaine, e me disse que caso eu falasse a verdade mataria a todos nós, e a culpa seria toda minha. Então me calei e continuei obedecendo e fazendo tudo o que ele determinava, até chegarmos aqui. Com minha prima Marla sempre por perto ele não pode mais me tocar com a mesma frequência. Apenas quando ele consegue ficar sozinho comigo. Ontem ele me disse que o Pierre está vindo me buscar, pois como não tenho mais serventia para ele, que pelo menos ele tem algum lucro. Aquela confissão estava me provocando asco. Tive vontade de matar o pai de Ilaone e esse tal de Pierre. Pensei em meu pai abusando de querência e a matando e senti novamente aquele sentimento de ódio, que um dia se apossou de mim, crescendo em meu interior. Ela pressentiu e falou assustada. Por favor, padre, não fale nada para ninguém do que lhe contei, eu só queria que o senhor soubesse. E se aproximando mais de mim me abraçou e sua boca procurou pela minha. Não resisti e a tomei em meus braços e aceitei o presente que tão delicadamente me oferecia. Levei-a para meu quarto e fizemos amor. Senti naquele momento que caí em desgraça,
pois ao contrário do que Padre Eusébio me ensinou, amei aquela mulher mais do que tudo, até do que Deus. E jurei para mim mesmo que me calaria, afinal não poderia contar algo que me foi dito em confissão, mas os envolvidos pagariam caro pelo que fizeram a Laione. Eu não permitiria que ninguém a tirasse de mim, nem que para isso tivesse que renunciar à igreja, já que a Deus renunciei quando a levei para minha cama e a coloquei em primeiro lugar na minha vida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Antes de ir embora ela se vestiu calmamente e me falou: Ramon, sinto-me protegida com você. Será que posso te chamar assim quando estivermos a sós? Sim. E ela continuou: perdoa-me o que vou falar, pois não sei muito sobre o seu Deus, mas se acompanhei minha prima esse tempo todo, não foi por causa desse Deus, mas pela atração que sinto por você desde a primeira vez em que o vi. A gente vai continuar se encontrando? Sim. Respondi. Depois de hoje, nunca mais te deixarei. Falei sorrindo e, ficando sério de repente, continuei. Se por acaso seu pai ou alguém tentar te tocar novamente, prometa que vai me contar, pois darei um jeito de mandar o infeliz para o inferno mais cedo. Ela sorriu e me disse: fica tranquilo, meu amor, depois de hoje, jamais nenhum outro homem me tocará, nem que para isso eu tenha que morrer. E me beijando, novamente, ela se retirou. Escutei um barulho, procurei assustado de onde vinha o som, mas tudo se fez silêncio novamente, então relaxei e não dei maior atenção ao fato, e com toda a certeza, este foi meu maior erro. Sempre que possível Laione e eu encontrávamos um modo de ficarmos juntos, sempre escondidos, procurávamos por lugares ermos, onde ninguém nos veria ou encontraria, pois sabíamos as consequências dos nossos atos. Sabia que apesar de ser homem e mais velho, ainda assim as consequências seriam muito piores para ela que para mim, apenas pelo fato dela ser jovem e bonita. Seria taxada de bruxa pela igreja e, provavelmente, queimada viva. Só de pensar nisso eu entrava em desespero, mas ela dizia que morreria do mesmo jeito, pois se eu a deixasse ela se mataria. E assim íamos levando nossa vida, até que um dia ela chegou desesperada, dizendo que Pierre havia chegado, que ele descansaria da viagem e que dali a 2 dias retornaria para sua cidade, levando-a consigo. Desesperei-me, não sabia o que fazer na minha mente. Existia uma única alternativa. Laione, você confia em mim? Mais que tudo, porque me questiona, por acaso tem alguma dúvida? Não, mas preciso saber se você seria capaz de encobertar qualquer coisa que eu fizesse. Ela sorriu e falou: amor, você é o padre e ninguém sabe e jamais saberá sobre nós, e mesmo que eu desejasse contar, o meu medo de te perder é tão grande que nem mesmo sobre tortura revelaria um segredo seu, principalmente se você compartilhou comigo. Preferia morrer a te trair. Senti-me satisfeito com sua resposta e prossegui. Preciso que, sem que ninguém saiba ou sequer desconfie, você encontre um modo de levar Pierre, amanhã à tarde, até a velha estrada abandonada. Mesmo que para isso ele tenha que acreditar que você vai se entregar a ele. Mas garanta que ele não conte a ninguém. Se possível, convide-o na mesma hora para não dar a oportunidade dele falar com alguém. Por quê? Perguntou curiosa. Apenas faça, a não ser que você queira ir embora com ele. Você vai matá-lo, se precisar eu ajudo. Sorri satisfeito. Mas respondi: não quero que suje suas belas mãozinhas com aquele porco. Apenas leve ele onde falei e depois fuja, deixando-o lá. Volte para o povoado e divirta-se, como se nada tivesse acontecido, e fique próxima do maior número possível de pessoas. Quanto a mim, fique tranquila, pois ficarei bem. E assim foi feito. Laione levou Pierre até a estrada velha, insinuando-se para ele. Chegando lá, pediu para que ele se virasse e fechasse os olhos enquanto ela tirava a roupa.
que só abrisse os olhos quando ela dissesse. Todo empolgado, Pierre fez o que Laione pediu, mas enquanto ele aguardava com os olhos fechados ela fugiu, deixando-o só. Então eu me aproximei devagar com uma grande pedra na mão e antes mesmo que ele pudesse dar conta do que se passava, acertei contudo a pedra em sua cabeça. Ele caiu desmaiado e antes que pudesse voltar a si, esmaguei a sua cabeça com a pedra, para ter certeza de que estava morto. Senti-me mal em fazer aquilo, mas não permitiria de modo algum que ele tirasse Laione de mim, além do mais ele merecia, por ter abusado dela no passado. Vi que ele carregava uma bolsa com dinheiro na cinta e falei. Para onde você vai? Não precisará deste dinheiro. E o peguei para mim. Esse foi o primeiro homicídio seguido de roubo que pratiquei, além do que seria menos arriscado para mim se pensasse em ter sido o homicídio cometido por salteadores. Retirei-me logo em seguida, de volta para minha paróquia, entrei discretamente, lavei-me, troquei-me e lavei a roupa suja de sangue. Em seguida subi ao altar e preguei um belo discurso sobre amor ao próximo. Dias depois o corpo foi encontrado e o caso foi dado como roubo seguido de morte. O delegado, sem nenhuma pista a seguir, imaginando o assassino longe naquele momento, deu o caso por encerrado. E fomos tocando nossas vidas tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Simon, o pai de Laione, ficou inconformado com a morte de Pierre. Justo quando ele se imaginava recebendo um bom dinheiro por conta da filha, essa tragédia tinha que acontecer. Agora ele teria que encontrar algum outro otário que ficasse com sua filha, mesmo ela não sendo mais virgem. Além de tudo ele nem podia ficar mais com Laione, pois sua prima Marla estava sempre por perto e o fato de ver a filha e não poder ter relações com ela o deixava irritado. Então, o melhor a fazer era dar um jeito de Laione ir embora com alguém, disposto a pagar uma boa quantia, alguém como o bebado Pierre. Simon começou a observar que sua filha, de vez em quando, sumia, e reaparecia hora depois, toda alegre. Começou a ficar desconfiado e passou a observá-la cada vez mais sem, no entanto, chamar atenção. Talvez ela estivesse envolvida com alguém e, dependendo de quem fosse esse alguém, ele poderia conseguir alguma vantagem. Então, numa tarde de verão ele resolveu seguir a filha e ver aonde ela ia, e o que a estava deixando tão feliz. Tínhamos marcado o encontro em um casebre abandonado. Laione chegou toda alegre e faceira me abraçando e me beijando, sem se dar conta de que havia sido seguida pelo pai. Ao ver a cena ele ficou indignado. Mas, ao mesmo tempo, viu no ocorrido uma situação real de lucro e diante da empolgação em tirar vantagem, acabou por se agitar, fazendo uma movimentação mais brusca que acabou chamando minha atenção, denunciando a sua presença. Ao perceber que havia sido descoberto, apresentou-se diante de nós destilando ódio e gritou para a filha. Vá para casa, sua vagabunda. E não diga nada do que aconteceu para ninguém, pois não quero matar sua mãe de desgosto, e me espere em casa, pois precisamos conversar. Agora vá, antes que eu te mate aqui mesmo. Olhando para mim e entendendo meu olhar para que ela saísse dali, Laione partiu correndo. E Simon, voltando-se para mim, disse: Agora com você, padre demônio. Nesse instante me lembrei de minha mãe, quando lhe disse que iria me tornar padre. Mas procurei tirar rapidamente essa lembrança de minha mente e retornar à situação do momento. Percebi um sorriso de satisfação em Simon, quando ele me disse: Você está em minhas mãos, padre, e vai fazer tudo o que eu mandar, a menos que queira que toda a cidade saiba de sua safadeza com a sem-vergonha da minha filha. Procurei manter a calma para encontrar um meio de me livrar daquela situação, pois detestava sentir-me coagido e chantageado, mas Simon estava com a faca e o queijo nas mãos, só me restava esperar pela minha vez de julgar. Então, fingindo uma humildade que estava longe de fazer parte de mim, perguntei: